Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje, na nossa aula de matemática financeira, nós vamos continuar o estudo do juros simples, que eu chamei de parte 2. Vamos lá. Conversão de unidades. Esse assunto vocês encontram na página 15 do material didático de vocês. Vamos falar sobre o período de capitalização. É cada um dos períodos de tempo iguais e adjacentes, em que pode ser dividido o prazo de uma aplicação financeira ou uma quitação de dívida. O pagamento de juros será realizado após cada período de capitalização. Tipos de períodos de capitalização. Capitalização anual, que nós abreviamos por A.A. Capitalização semestral, nós abreviamos por A.S, capitalização trimestral por A.T, bimestral A.B, capitalização mensal A.M e capitalização diária A.D. Exemplo: uma aplicação durante um ano com taxa de 24% ao ano com capitalização mensal. O que significa isso? Que nós temos aqui uma taxa de referência anual, 24% ao ano, mas que os cálculos financeiros serão mensais. A incidência de juros será mensal. São, portanto, feitos 12 pagamentos de juros. Vamos ver um exemplo. Taxa de juro e período de tempo. Veja, nós podemos, como critério, utilizar o período de tempo comercial. Um mês tem 30 dias e um ano 360 dias. Vamos fazer a conversão de unidades, esse assunto tem lá na página 15 do material de vocês, de anual ao ano para ao mês, mensal. Lembrando que um ano tem 12 meses. Exemplo, num financiamento cuja taxa de juro é 24% ao ano, com capitalização mensal, para realizar o cálculo financeiro, devemos converter a taxa anual em mensal. Por quê? Veja que essa taxa, como eu já falei, que está em anos, né? Mas ela tem uma capitalização mensal. O que significa isso? O que é capitalização? Nós já estudamos, né? Capitalização é o ato de adicionar, né? Inserir juros ao capital. Então, se eu estou dizendo que esse cálculo financeiro deve ser com capitalização mensal, significa que o cálculo deve ser feito com a taxa em mês, ou seja, todos os meses, mês a mês, serão acrescentados juros ao capital, né? Então, por isso que é de forma mensal, né? Então, essa taxa aqui, 24% ao ano, ela entra apenas como referência, mas o cálculo deve ser mensal. Todo mês tem cálculo de juro para ser feito, ok? E como fazer isso? Olha, é bastante simples. Você vai pegar o 24, que é o total, anual total, e dividir em 12 partes iguais. Por quê? Porque um ano tem 12 meses. Então, dividindo o 24, que é o todo, por 12 partes iguais, cada uma dessas partes será, ou equivalerá, 2% ao mês. Então, para você fazer o cálculo, para você saber quanto de juros que você vai calcular e vai ter, você deve usar essa taxa aqui, ok? Então, é passar de ano para mês. Agora, nós vamos fazer a conversão de ano para dia. Lembrando que um ano comercial equivale a 360 dias. Exemplo, num financiamento cuja taxa de juros é 36 por ano, né, ao ano. Então, note que aqui nós temos uma taxa de referência e que mais tarde, quando estudarmos os tipos de taxas, nós veremos que essa taxa aqui ela terá o nome de taxa nominal. Então, 36% ao ano é uma taxa nominal, uma taxa de referência. Aparece nos contratos e tudo mais como referência. Agora, os cálculos, veja, aí tem aqui, ó, capitalização diária. Então, todos os dias serão feitos cálculos financeiros para calcular os juros, né? Por isso é capitalização diária. Para fazer esse cálculo, devemos converter a taxa anual para diária.
Como fazer isso? 36 é o total ao ano. Vamos dividir o 36 em 360 partes iguais. Por quê? Porque um ano comercial corresponde a 360 dias. Portanto, 36 por 360 vai dar, então, essa continha 0,10% ao dia. Cada parte dessas 360 partes corresponde à taxa diária, 0,10% ao dia. Ok? Vamos para frente. Vamos fazer a conversão de mensal para diária, A.M, A.D. Lembrando que o mês corresponde a 30 dias, né? Aí seria o mês comercial. Exemplo, num financiamento cuja taxa de juros é de 9% ao mês, com capitalização diária, para realizar o cálculo financeiro, devemos converter a taxa mensal em diária. Como é que nós fazemos isso? Dividimos o 9, que no caso aqui é o total, em 30 partes iguais. Cada uma dessas partes vai corresponder a um dia. Né? Então, 0,30% a cada dia, ao dia. Tranquilo? Beleza, vamos para frente. Agora, um outro tipo de conversão. Taxa que esteja trimestral ao trimestre e vamos passar para ao mês, uma taxa mensal. Lembrando que um trimestre corresponde a 3 meses. Exemplo, num financiamento cuja taxa de juro é 18% ao trimestre, com capitalização mensal. Então veja, essa taxa aqui é uma taxa nominal, é uma taxa de referência, mas para realizar os cálculos nós precisamos encontrar uma taxa mensal. E como é que nós fazemos isso? Olha, o 18, que é o total, vamos dividir em 3 partes. Por que dividir em 3 partes? Porque um trimestre tem 3 meses. Então, 18 divididos por 3, cada uma dessas partes, que vai dar 6, é 6% a cada mês. 6 vezes 3 voltaria no 18. Beleza? Vamos para frente. Uma outra conversão que está lá na página 16 do material de vocês. De uma taxa que esteja ao mês, portanto, uma taxa mensal, e temos que passar para anual. É o contrário agora, né? Veja, da menor para maior. Aqui tem só uma observação. Quando eu falo da maior para menor, eu não me refiro à quantidade em números, né? Mas do período de capitalização. Veja, um período de capitalização mensal é menor do que o anual. Por quê? Qual é a referência que eu uso para saber se é menor ou maior? Veja, a capitalização anual, né, ao ano, a cada ano tem um cálculo, então ela é mais longa, ela demora mais para acontecer, então a gente diz que é maior. Aqui o mês é mais rápido, então é menor. Tudo bem? É só uma dica aí para ajudar. Lembrando que um ano corresponde a 12 meses, como já vimos, e o exemplo é nesse financiamento, a taxa de juros agora é de 3% ao mês. Mas a capitalização deve ser anual, ao contrário daquele exemplo que nós vimos anteriormente. Então, veja, para realizar esse cálculo, nós devemos pegar o 3 e multiplicar por 12. Né? Porque ao multiplicar por 12, você volta no total. Então, 36 por 12 dá 3 e 3 vezes 12 dá 36. Então, 36% ao ano equivale a 3% ao mês. Então, 36 por 12 dá 3 ou 3 vezes 12 volta no 36, que é anual. Tranquilo? Então é o caminho inverso. Lá nós dividimos, aqui nós multiplicamos. Para voltar no maior, né? Para dar uma taxa. Veja, uma capitalização anual, o valor é maior. É 3, passa para 36. Tranquilo? Agora nós vamos falar um pouquinho na página 16 do juro exato. Até agora, quando estudamos juro, nós trabalhamos com o chamado juro comercial, que era aquele que o mês tem 30 dias e o ano 360 dias. No juro exato, ele é obtido quando o período N, né, está expresso em dias e quando é adotada a convenção do ano civil, 365 dias. Então, a diferença do juro exato para o juro comercial é justamente essa aqui. Na conversão que você faz, ao invés de você usar o 360, você vai usar 365 dias e vai calcular o período em dias. Vamos ver como é que fazemos isso. Olha, no exemplo, determine o juro exato
de um capital de R$10.000 que é aplicado por 40 dias, a taxa de 36% ao ano. Notem vocês que se você quer determinar o juro exato nesse exemplo, você precisa saber que o teu período deve continuar em dias, e se você vai trabalhar com um período em dias, olha, CN igual a 40 dias. Então nós devemos converter o 36% ao ano para dias. Aqui não fala nada, né? 36% ao ano, mas professor, qual é a capitalização aqui? É mensal? É diária? Não, aqui a capitalização deve ser diária, por quê? Porque ele quer juro exato. Então não há necessidade de colocar aqui com capitalização diária, porque subentende-se, se é juro exato, eu tenho que trabalhar com N em dias, e se o N vai estar em dias, a minha taxa obrigatoriamente deve estar em dias. Como fazer isso? Veja, vamos converter a taxa 36%, devemos dividir por 365. Vocês lembram que nos exemplos anteriores, nós dividimos, né, nesse caso específico, para passar para dias, por 360, porque lá era comercial. Como aqui é juro exato, então nós vamos dividir por 365. Dividindo 36% por 365, nós temos 0,098630137%. No caso aqui seria por cento ao dia. Ora, na fórmula do juro, nós precisamos do I. E o I é a taxa unitária, lembram disso? Então temos que dividir por 100. Tá? Então veja, o nosso I aqui da fórmula ele vai ficar dividido por 100, por quê? Porque está em porcentagem, nós queremos a forma unitária, então dividimos por 100. E aí aplicamos a fórmula do juro simples. J igual a PV vezes I vezes N. Então vai ficar 10.000, que é o PV, que é o capital, 0,098630136 divididos por 100 é o nosso I. Se você quiser aqui, você pode fazer a divisão e colocar o valor, né? Não tem problema nenhum. Como ia dar muitos zeros, eu deixei indicado aqui. E vezes 40, que é o N, 40 dias. Fazendo a multiplicação, aqui uma dica, você pode multiplicar tudo em cima e depois dividir por 100 embaixo. Dá R$ 394,52. Você pode fazer esse cálculo na HP. Agora nós temos, né, as condições básicas para usar nossa HP. Veja, você pode entrar então com o 10.000, Enter, 36%, então clica na teclinha do porcento, 365 divide, essa divisão precisa acontecer para transformar para dias, e 40 vezes. Né? Veja, eu estou aplicando essa fórmula aqui. Estou multiplicando 10.000 pelo I. Quando eu faço 10.000 entre 36%, eu estou e divido por 365, eu estou fazendo essa parte aqui da conta. PV vezes I. E vezes o 40. 40 vezes dá o mesmo resultado. Eu acho muito mais fácil esse roteirinho aqui da HP. Mas na calculadora simples, você pode multiplicar em cima e depois dividir tudo por 100, que vai dar o mesmo resultado. Tranquilo? Vamos para frente. Períodos não inteiros. Na página 17 do material de vocês, nós temos os chamados períodos não inteiros. Determinação do número exato de dias. Podem ocorrer situações em que o prazo de aplicação não seja o número inteiro de períodos a que se refere a taxa dada, sendo então necessário considerar frações de períodos, para que não se cometa erro de precisão no valor final. Como fazer isso? Vamos ver um exemplo. Qual é o juro de um capital de R$ 45.000 aplicado à taxa de juros simples de 3% ao mês pelo prazo de 5 anos e 9 meses? Então aqui, né, que está o nosso período não exato, né, não inteiro. Veja, 5 anos e mais um pedaço, mais uma fração do ano, que é 9 meses, né, que é 9/12. Né? Então, não tem aqui um valor inteiro. Como fazer essa transformação? Como a nossa taxa está ao mês e não foi falado aqui qual é a capitalização, se é mensal, vamos subentender que se é só 3% ao mês, como nós não temos bola de cristal, vamos subentender que a capitalização deve ser mensal. Tranquilo? Se a capitalização deve ser mensal, então nós temos que pegar o nosso período, que é 5 anos e 9 meses, e transformarmos tudo para meses. Ora, como é que a gente faz isso? 5 anos tem 12 meses. 5 vezes 12 dá
60 meses. Então, 5 anos equivale a 60 meses. Mais os 9 meses, né, mais esse pedaço, eu fico com um total de 69 meses. E agora ficou fácil. Nós temos o PV, que é 45 mil, nós temos a taxa, que é 3% ao mês, 0,03, e temos o período em meses também, que é 69. Multiplicando tudo isso aqui, R$ 93.150 de juros. Tranquilo? Vamos para frente. Ainda um outro exemplo, né, disso tudo que a gente já falou, dessas conversões. Qual é o juro de um capital de 50 mil aplicado à taxa de juros simples de 48% ao ano com capitalização mensal, pelo prazo de 2 anos? Vejam vocês aqui que nós temos duas conversões a serem feitas. A primeira é você converter de anual para mensal. Quando nós temos isso explicitado aqui, não temos saída, é obrigatório. Nós vamos fazer os cálculos sempre de forma mensal. E o prazo está em 2 anos. Ora, se a capitalização é mensal, o prazo, obrigatoriamente, tem que estar em mês também. Nós vimos já anteriormente que nós não podemos trabalhar com a fórmula com unidades diferentes. Então, vamos trabalhar tudo em mês. Então, vamos fazer as duas conversões. O período, né, a taxa e o período. Tá? Então, vamos converter a taxa anual para mensal e o período em meses. Então, para converter a taxa anual em meses, 48 por 12. Por que por 12, professor? Porque um ano tem 12 meses. 48 por 12, eu tenho aqui 4% ao mês. Então, 48% ao ano equivale a 4% ao mês. 2 anos, 2 vezes 12, 24 meses. 2 anos tem 24 meses. E aí eu tenho, está tudo em mês, está tudo beleza, eu venho aqui e calculo o juros simples, PV vezes I vezes N, 50 mil, vezes 4% é 0,04, né, 4 por 100, e vezes 24, obtendo aqui R$ 48.000 de juros. Na HP, esse cálculo na HP fica assim, 50 mil enter, 4%, esse 0,04 é o 4%. Né? Quando você usa esse símbolo, essa teclinha na HP, nós vimos na aula passada, que é o 0,04. 4% dá 0,04. Então fica mais fácil que faz direto. Não precisa você fazer a divisão, a calculadora faz já automaticamente. Então, 50 mil entre 4%, 24 vezes. E aí, 48 mil é a resposta. Tranquilo? Vamos para frente. Bom, na página 19, nós temos os exercícios, né, dessa parte de juros simples. Né? E eu escolhi aqui o 3 e o 4, já que na aula passada nós já fizemos o 1 e o 2, então vou realizar aqui como exemplo o 3 e o 4. Depois disso, né, vocês poderão entrar lá na plataforma, no AVA, e responder as atividades propostas para a nossa aula. Né? Então vejam, o exercício 3 da página 19 diz assim: quantos dias um capital de 7.500 aplicado a 3% ao mês leva para produzir R$ 900 de juros simples? Então o que nós temos aqui? O capital é 7.500, o juro, a taxa é de 3% ao mês e os juros de R$ 900. Podemos calcular o período N em meses e depois converter o mesmo para dias, porque veja, ele quer então quantos dias esse capital deve ficar aplicado. Então nós temos que achar o número de dias. Mas como nós temos a taxa ao mês, é muito mais fácil você calcular tudo que você tem que calcular em mês, né, e depois converte para dias, que é muito fácil. Veja, essa nossa fórmula é o PV, é o J, PV vezes I vezes N. Isolando N, né, nós vimos na aula passada que essa formulazinha aqui é a mesma, né, do J. J igual a PV vezes I vezes N, só que isolando N. Então fica então uma fórmula direta para achar o N. O N igual a J sobre PV vezes I. Então o nosso N vai ficar 900, que é o J. Embaixo é o PV, que é 7.500. E a taxa, que é 3%, 0,03. Fazendo essa operação, né, multiplicando e depois dividindo, eu vou ter aqui exatamente 4 meses. Mas nós queremos saber quantos dias. Ora, é só multiplicar
4 vezes 30, por quê? Porque o mês tem 30 dias, 4 meses serão 120 dias. E é a resposta final. Então, esse capital deverá ficar aplicado durante 120 dias ou 4 meses. Tranquilo? Vamos para frente. O exercício 4. A importância de R$ 860 foi aplicada em 10 de janeiro de 2019, a taxa de 4,75% ao ano, e produziu em seus vencimentos juros simples de R$ 33,55. Em que data ocorreu o vencimento da aplicação? Então aqui nós vamos usar o ano civil, ou seja, 365 dias ou 366. Como que eu sei quando que é 365, quando que é 366? Quando o ano for bissexto, né? O ano bissexto tem 366 dias. Quando que um ano é bissexto? Quando o ano for múltiplo de 4. No caso 2019, não é múltiplo de 4. Né? Múltiplo de 4 seria o 2020. Né? Por exemplo, 2020 dá uma divisão exata por 4. 2019 não dá uma divisão exata por 4, então não é bissexto. Então aqui nós vamos usar o 365. Tranquilo? Para essa conversão de unidades. Então vamos lá. Eu coloquei aqui com letras menores o enunciado, já que mudamos o slide, só para ficar mais fácil. Né? O que nós temos no enunciado? O PV, que é o capital de 860, a taxa 4,75% ao ano e os juros, o J, 33,55%. Beleza? Para encontrarmos a data do vencimento, temos que ter o período em dias. Portanto, fazemos a conversão da taxa de anual, ao ano, para ao dia. Como fazer isso? Como vimos lá atrás. 4,75 divide por 3,65. Lá nós dividimos por 360. Aqui nós vamos dividir por 365, por quê? Porque nós temos que fazer a contagem de dias de forma exata. Então vai dar 0, 0, 130, 136,99% ao dia. Dividindo isso aqui por 100, né? Por quê? Porque nós não podemos trabalhar com símbolo. Então dividimos por 100 para achar a forma unitária, que dá 0,00013013699. Quer dizer, é o mesmo número, só que acrescentando zeros pela divisão do 100. Né? E aí usamos a formulazinha do N. JPV vezes I. 33,55 que é o J, 860 que é o PV, e o I está aqui, ó, esse número cheio de casas decimais aqui, porque a taxa ao dia é bem pequena. Né? Fazendo essa divisão, eu vou obter aqui 299,77 dias. Muito bem, para nós utilizarmos o calendário, né, ou o calendário da HP, nós não conseguimos usar números com vírgula, números quebrados. Né? Então nós vamos arredondar para um inteiro mais próximo, né, maior no caso aqui, né, que está 297,77, está mais próximo do 300. Então nós arredondamos o nosso N para 300 dias. Então a partir de 10 de janeiro, eu vou jogar mais 300 dias e vou ver que data que vai parar esses 300 dias. Começa em 10 de janeiro, mais 300 dias vai dar qual data? É isso que ele quer. Então na HP, nós já vimos isso no curso também, olha, na HP nós usamos 10, entramos com a primeira data, né, 10.01, que é o janeiro, 2019, que é o ano, Enter, daí entramos com o segundo dado, que é o N, né, que é os dias, 300 GDate, né, que é a teclinha lá do CHS da HP lá em cima, está em azul, por isso que nós usamos a função G, que é azul. Então GDate vai dar 6/11/2019, que vai vencer essa aplicação. Né? Quer dizer, ele aplicou 10 de janeiro e vai resgatar no dia 6/11. Tranquilo? Então é uma forma de mostrar para vocês as conversões e dizer para vocês que as conversões, na verdade, elas servem justamente para você resolver os problemas. Né? Veja que aqui nós temos um problema de juros simples e que nós tivemos que fazer as conversões necessárias para poder chegar na resposta. Então essa que foi a ideia de mostrar para vocês como fazer as conversões, falar de período de capitalização, para vocês poderem interpretar melhor e calcular de forma correta os problemas aí de matemática financeira. Ok, pessoal? Então é isso. Essa aula está encerrada. Né? Qualquer dúvida que vocês tenham agora na resolução dos exercícios, podem me procurar lá na plataforma. Estarei à disposição de vocês das 19 horas até as 21h45 para tirar qualquer dúvida. Ok? Então até lá.